Os Cavaleiros Templários foram uma das maiores forças militares da Idade Média, com uma história recheada de mistérios, batalhas, intrigas, traições e misticismo. A história real dos Cavaleiros Templários é algo que fascina até os dias de hoje. E se você quer saber como foi essa história, assiste esse vídeo até o final que você vai descobrir. Então já vai deixando o seu like no vídeo, e se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Para entendermos melhor essa história, temos que voltar um pouco no tempo. O ano era 1096 e o Império Romano Ocidental já não existia mais, restando apenas o Império Bizantino. O cristianismo já havia se tornado a maior e mais forte religião de todo o antigo território do Império, e constantemente fiéis faziam peregrinações para a Terra Santa de Jerusalém. Muitas vezes, essas caravanas eram atacadas por muçulmanos, que dominavam boa parte daquela região, até que um dia, o Papa Urbano II decidiu usar o poder da Igreja Católica para dar um basta nesses ataques, e assim foi criada a Primeira Cruzada. Formada por cavaleiros de toda a Europa, a Primeira Cruzada tinha como objetivo libertar a Terra Santa do jugo muçulmano. Isso aconteceu em 1099, com a tomada de Jerusalém e a criação do Reino Latino de Jerusalém. Durante alguns anos, a paz em Jerusalém era relativamente boa, e sem guerras para lutar, quase todos os cavaleiros da Primeira Cruzada voltaram para suas casas. Dos que restaram, muitos se dedicaram a cuidar dos doentes e feridos, assumindo os hospitais e ficando conhecidos como os Cavaleiros Hospitalares. Com o passar do tempo, as tribos muçulmanas que restaram começaram novamente a atacar as caravanas de peregrinos que se dirigiam a Jerusalém. Então, em 1118, o terceiro rei de Jerusalém, Balduíno II, pediu ajuda, e um grupo de 9 cavaleiros franceses, liderados por Hugo de Pain, se ofereceram para ajudar. O rei os recebeu e os acolheu no Palácio Real, que ficava em cima das ruínas do antigo templo do rei Salomão, filho de Davi. O rei criou uma nova ordem de cavaleiros para defender os peregrinos na Terra Santa, dando-lhes o nome de Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo. E é aqui que a história dos Templários realmente começa. O rei Balduíno II deu como moradia uma parte do templo do rei Salomão, fazendo com que os cavaleiros passassem a ser chamados de Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, e mais tarde, Ordem dos Cavaleiros Templários. Nos primeiros 10 anos, os Templários não fizeram muito além de explorar e restaurar as ruínas do Templo do Rei Salomão. Muitos acreditam que foi neste período que os Templários descobriram itens extremamente valiosos, como o Santo Graal, a Lança de Longinos e até mesmo a Sagrada Arca da Aliança. E estes itens estariam guardados até hoje em algum lugar do planeta. Durante esses primeiros 10 anos, a Ordem dos Cavaleiros Templários não cresceu muito, até que em 1129, São Bernardo de Claraval apresentou a causa ao Papa Honório II, fazendo com que a Igreja reconhecesse oficialmente a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, dando-lhes prestígio e privilégios como a isenção de impostos. O próprio São Bernardo de Claraval escreveu os fundamentos espirituais que os cavaleiros deveriam seguir. Os Cavaleiros Templários deveriam fazer votos de pobreza, castidade e obediência, se tornando uma junção de monge e soldado. Eles eram geralmente homens entre 30 e 40 anos de idade e de preferência viúvos. O recrutamento infantil era proibido e os adultos recrutados passavam por testes antes de virar um cavaleiro templário. Os cavaleiros templários eram separados dos cavaleiros comuns, para evitarem conversas mundanas como os prazeres da carne. Suas vestes eram um manto branco com a cruz vermelha para os cavaleiros com sangue nobre e o manto preto com a mesma cruz vermelha para cavaleiros não nobres e os demais participantes da ordem. Seu símbolo era de 2 cavaleiros montados no mesmo cavalo com a frase em latim Sigillum Militum Pisce, que significa o selo dos soldados de Cristo. Os Templários eram admirados por todos, principalmente pela sua demonstração de coragem, honra, lealdade e espírito de sacrifício. Eles lutavam até a morte sem ter medo dela para defender os peregrinos dos muçulmanos. Em retribuição, a população começou a fazer muitas doações aos pobres cavaleiros de Cristo, que podiam ficar com todo o dinheiro, livre de impostos e autorizados pela Igreja. Com o tempo, o volume de doações ficou gigantesco, a ponto de serem maiores até mesmo do que reinos, e precisaram ser administradas por um tesoureiro da ordem. Essas doações ajudaram muito no crescimento da ordem, que em poucos anos chegou a ter por volta de 400 nobres cavaleiros e mais de 15 mil templários, entre escudeiros, sargentos e capelães espalhados pelo mundo. Quando as guerras contra os muçulmanos se tornaram menos frequentes, muitos templários começaram a se dedicar a atividades mercantis financeiras, sendo considerados os primeiros banqueiros da história. Eles inventaram
criaram o primeiro sistema de depósito e saque, onde os peregrinos depositavam seu dinheiro na Europa e sacavam em Jerusalém por meio da letra de câmbio, tornando as viagens muito mais seguras para os mercadores. Mas esse período de relativa paz não durou muito. Em 1144, os muçulmanos tomaram o condado de Edessa. Agora mais organizados e sob as ordens do general Saladino, eles não eram mais tribos rivais, mas sim um único exército tão poderoso quanto o exército de Jerusalém. Edessa era um dos estados cruzados já estabelecidos na região, e perdê-la para os muçulmanos era algo inadmissível. Então, o Papa Eugênio III, junto com São Bernardo de Claraval, convocaram uma nova cruzada, a Segunda Cruzada. Essa cruzada tinha duas frentes, no lado oriental em Edessa e no lado ocidental em Lisboa, e ambas contra os muçulmanos. A Segunda Cruzada do lado oriental foi um fracasso total. As forças cristãs perderam para o exército de Saladino, tentando reconquistar Edessa. Mas no lado ocidental, as coisas foram totalmente diferentes. A cidade de Lisboa, que estava há mais de 400 anos sob domínio muçulmano, foi reconquistada por Afonso Henriques, com o apoio dos Cavaleiros Templários em 1147, fundando assim o pequeno Reino de Portugal. Alguns anos depois, Saladino resolveu expandir seus territórios e começou a atacar e conquistar terras e fortalezas cristãs até chegar próximo a Jerusalém em 1187. O novo rei de Jerusalém, Guido de Lusignan, resolveu atacar primeiro. Apesar de todos, inclusive o líder da igreja em Jerusalém, pedir para que ele esperasse o exército muçulmano se desgastar no deserto, o rei não quis ouvir e saiu de Jerusalém para atacar. Seu exército gigantesco com mais de 20 mil homens foi se destruindo ao longo do deserto. Sem água e com um calor escaldante, muitos homens desertaram ou sucumbiram a ele. Após dias de caminhada e perdas cristãs significativas, o exército de Saladino atacou, e depois de uma derrota esmagadora, o rei Guido de Lusignan se rendeu. Essa batalha ficou conhecida como a Batalha de Hattin e foi decisiva para a perda de Jerusalém pouco tempo depois para Saladino. Nesta batalha, 230 cavaleiros templários foram capturados, e a eles foram dadas duas opções: converter-se ao Islã ou morrer. Todos os 230 cavaleiros escolheram a morte. Quando a notícia de que Jerusalém havia sido perdida para os muçulmanos chegou na Europa, 3 reis se juntaram para tomá-la de volta. Frederico Barbarossa, do Sacro Império Romano-Germânico, rei da Alemanha, Felipe Augusto, o Felipe II, rei da França, e Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra, formando assim a Terceira Cruzada. Apesar da campanha começar sendo bem sucedida em Acre, o objetivo principal de reconquistar Jerusalém não foi alcançado, e a Terceira Cruzada entre cristãos e muçulmanos acabou em trégua entre Ricardo Coração de Leão e Saladino, e o exército cristão voltou para a Europa. Após isso, os templários começaram a ocupar, administrar e proteger os territórios cristãos na região, e assim tiveram quase 100 anos de uma relativa paz, até que os muçulmanos resolveram atacar novamente, e em 1291, a força do exército muçulmano com mais de 500 mil homens levou a última fortaleza templária da Terra Santa em Acre ao chão. Muitos morreram soterrados, e os que sobreviveram fugiram para a ilha de Chipre. Ao mesmo tempo, o rei da França, Felipe IV, o Belo, estava em guerra contra Eduardo I da Inglaterra. Filipe estava tendo problemas financeiros para manter a guerra, então resolveu cobrar impostos da igreja. O Papa Bonifácio VIII proibiu essa cobrança. Em resposta, Filipe o Belo iniciou uma campanha difamatória contra o Papa, o acusando de ser herege e satanista, o que acabou culminando na sua morte pelos homens do rei. O rei Felipe continuou a explorar a todos, fez dívidas, deu calotes e gerou inflação, e isso acabou revoltando a população. Para tentar amenizar, Filipe o Belo resolveu pedir uma enorme quantia em dinheiro emprestado aos templários, e o tesoureiro da ordem concedeu esse pedido. Quando o grão-mestre da ordem, Jacques de Molay, descobriu, ficou furioso, pois o dinheiro estava guardado para uma nova cruzada e não podia ser emprestado. Ele expulsou o tesoureiro e pediu ao rei Felipe que devolvesse o dinheiro. Em resposta, o rei Felipe começou mais uma campanha difamatória, mas dessa vez contra os templários. O rei Felipe os acusou de serem hereges, apóstatas e sodomitas, e abriram um processo judicial contra os templários, para acabar de vez com a ordem. Na noite de sexta-feira 13 de outubro de 1307, centenas de cavaleiros templários foram presos, obrigados a confessar seus supostos crimes sob tortura e depois foram mortos pelos homens do rei Felipe. Com isso, iniciou-se uma espécie de caçada, com ordens do novo Papa aos cavaleiros templários espalhados pela Europa.
Em 1312, a Ordem dos Cavaleiros Templários foi extinta de vez na França. Seus líderes foram presos e todas as suas posses foram transferidas para os Cavaleiros Hospitalares, acabando assim com o problema da dívida do rei Felipe com os Templários. Mas no fim, o rei acabou tendo uma surpresa. Quando os homens do rei Felipe foram confiscar o ouro dos Templários, todo o tesouro havia sumido, e ninguém sabe até os dias de hoje para onde foram levados. Por fim, em 1314, o grão-mestre da ordem, Jacques de Molay, e outros líderes foram condenados à fogueira em Paris. E num ato de bravura, Jacques de Molay gritou para todos que pudessem ouvir que ele era inocente e amaldiçoou o rei Felipe IV e o Papa Clemente V, dizendo que eles prestariam contas com Deus dentro de 1 ano. E por ironia do destino, ou talvez força divina, ambos morreram dentro deste mesmo ano. O Papa Clemente V solicitou a Dom Dinis, rei de Portugal, que fizesse o mesmo com os templários portugueses, mas o rei não atendeu ao pedido. Portugal reconheceu o valor dos cavaleiros templários, que anos atrás também ajudaram a fundar o seu reino. Portugal acolheu e protegeu os Cavaleiros Templários, se tornando um refúgio para todos os templários espalhados pela Europa. Em Portugal, o nome da Ordem dos Cavaleiros Templários foi mudada para os Cavaleiros da Ordem de Cristo, fazendo com que os antigos templários ficassem livres de serem condenados pela Igreja. Coincidentemente, foi nesta mesma época que Portugal cresceu rapidamente e financeiramente como potência marítima na Europa, desbancando Veneza, que era a maior potência da época. Os Cavaleiros da Ordem de Cristo continuaram por muito tempo no Reino de Portugal, participando das batalhas, conquistas, administração do reino e até mesmo das explorações marítimas. Pedro Álvares Cabral foi um grão-mestre da Ordem de Cristo, e foi ele que, comandando 13 caravelas e cerca de 1.500 homens, atracou por acaso em Porto Seguro, na Bahia, enquanto se dirigia para a Índia comercializar especiarias. Então podemos dizer que, de uma certa forma, os Cavaleiros Templários também descobriram o Brasil. Hoje em dia, as marcas dos Cavaleiros da Ordem de Cristo ainda são bem visíveis no nosso dia a dia, como nas gravuras das antigas caravelas portuguesas, no retrato de José Bonifácio, patriarca da Independência, na bandeira da cidade de São Paulo e até mesmo no escudo da Seleção Brasileira de Futebol. Apesar de todos os horrores, intrigas e mentiras que marcaram a história dos Templários, não podemos negar que eles foram e ainda são muito importantes para a história de todo o mundo, e até hoje são lembrados pela bravura que tinham em seus corações e mentes para defender o que era certo até a morte. Mas me fala aí, você também acha que Portugal virou uma potência marítima tão rápido usando o tesouro sumido dos Cavaleiros Templários? Ou você acha que eles realmente encontraram e esconderam a Arca da Aliança em algum lugar do mundo? Comenta aqui embaixo. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um muito obrigado de coração a todos que assistiram. Se gostou do vídeo, não se esquece de dar o seu like, compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal. E se você ficou curioso para saber quais equipamentos eu uso para gravar e editar os vídeos, todos os links estão na descrição. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!